Oi, eu sou o Peixe Russo e para você que já me conhece, eu continuo sendo Peixe Russo. E eu quero deixar aqui no começo do vídeo o meu agradecimento a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, deixando mensagens positivas aí nos comentários, então valeu e mesmo de coração e bora pro vídeo. Pense em um período horrível de sua vida, um período coberto por medos, inseguranças e solidão por não poder sair de casa em paz. Com certeza você vai se lembrar da época da Covid-19, uma época na qual o mundo inteiro ficou em quarentena por quase 2 anos inteiros. Agora, imagine esse sofrimento todo sendo estendido por 4 anos com uma pandemia ainda mais mortal e perigosa do que o coronavírus. Apresento a vocês a peste negra, a maior pandemia da história da humanidade. A peste negra não foi apenas uma doença, mas sim uma verdadeira tragédia que devastou boa parte do mundo. Diferente da Covid-19 que conhecemos hoje e conseguimos controlar com vacinas e medidas de segurança, a peste negra pegou a todos de surpresa. Ela surgiu em um tempo em que as pessoas não faziam ideia do que causava doenças, muito menos como tratá-las. A peste negra foi causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que se espalhava de maneira brutal através das pulgas que viviam nos ratos. Esses pequenos animais que hoje em dia podem até parecer inofensivos carregam a morte nas costas. Quando uma dessas pulgas mordia uma pessoa, a bactéria entrava em ação, causando sintomas horríveis. As pessoas começavam a sentir febres altíssimas, calafrios e surgiam inchaços dolorosos chamados bubões, geralmente nas axilas, pescoços ou virilha. Esses sintomas eram tão assustadores que só de ver uma pessoa assim já dava para saber que a morte estava por perto. A doença se espalhava de uma forma tão rápida que, em poucos dias, cidades inteiras eram transformadas em verdadeiros cemitérios a céu aberto. A peste negra começou a se espalhar por volta de 1347 e em poucos anos havia alcançado a Europa, a Ásia e o norte da África. Para se ter uma ideia, ela se espalhou tão rápido que em 4 anos matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, e isso numa época em que a população mundial era muito menor do que a de hoje. A falta de conhecimento e tecnologia médica tornava tudo ainda pior. Não havia antibióticos, não havia hospitais como conhecemos hoje, e a ideia de higiene era praticamente inexistente. As pessoas não sabiam que a doença era transmitida pelas pulgas e, por isso, a peste se espalhou com uma rapidez assustadora, transformando cidades e vilarejos em lugares fantasmagóricos, onde o medo e o desespero tomavam conta. Atualmente, a Covid-19 resultou em mais de 760 milhões de casos confirmados e aproximadamente 6,9 milhões de mortes em todo o mundo, desde o início da pandemia. Esses números representam uma das crises de saúde pública mais significativas do século XXI, mas ainda assim a peste negra teve um impacto muito mais devastador em termos de mortalidade relativa. Durante a peste negra, estima-se que entre 75 a 200 milhões de pessoas morreram, o que representava cerca de 30 a 60% da população europeia na época. Quando comparamos essas duas pandemias, embora a Covid-19 tenha sido catastrófica em termos globais, a peste negra foi responsável por um verdadeiro colapso social e econômico, com cidades inteiras dizimadas, corpos abandonados nas ruas e em um nível de desolação sem precedentes. A escala e a rapidez com que a peste negra se espalhou, somadas à falta de compreensão e de tratamentos eficazes, geraram um cenário de terror que mudou profundamente a história da humanidade. A peste negra assolou o mundo por aproximadamente 4 anos, de 1347 a 1351. Durante esse período, a pandemia se espalhou rapidamente pela Europa, Ásia e norte da África, causando uma devastação sem precedentes. Em comparação, a pandemia de Covid-19, que começou no início de 2020, viu a maior parte da população mundial em quarentena por quase 2 anos. Embora as restrições de quarentena e isolamento social tenham sido relaxadas em muitos lugares, a Covid-19 continua a ser uma preocupação global, com novas variantes surgindo periodicamente e a necessidade contínua de vacinas e outras medidas preventivas. Um dos aspectos mais aterrorizantes da peste negra foi sua disseminação incontrolável. Enquanto a Covid-19 foi combatida com esforços coordenados globalmente, como comunicação rápida, desenvolvimento de vacinas em tempo recorde e medidas de distanciamento social, a peste negra se espalhou sem nenhuma forma eficaz de contenção. As comunidades medievais não tinham conhecimento da ciência por trás da doença, e as precauções eram rudimentares na melhor das hipóteses. A falta de higiene, as superstições e a ausência de tratamento eficazes fizeram com que a doença se propagasse livremente, devastando populações inteiras. O fim da peste negra não foi causado por uma única solução ou medida, mas sim por uma
uma combinação de fatores. Com o passar do tempo, a pandemia começou a diminuir, em parte devido à redução da população suscetível. A morte de um grande número de pessoas significava que a bactéria Yersinia pestis tinha menos hospedeiros para infectar. Outro fator importante foi a mudança nas condições climáticas. O clima mais frio e úmido que se instalou na Europa durante o final da pandemia pode ter reduzido a população de ratos e pulgas. Os principais vetores da doença, além disso, medidas rudimentares de contenção, como quarentenas e o isolamento de áreas afetadas, começaram a ser implementadas, embora de forma muito menos organizada e eficaz do que o que vemos hoje. Embora a peste negra tenha perdido sua força após 1351, a bactéria continuou a existir e causou surtos menores nos séculos seguintes. Foi somente com o avanço das condições de higiene, a melhoria da saúde pública e o desenvolvimento de tratamentos médicos que a doença foi praticamente erradiada. O contraste com a Covid-19 é evidente. Enquanto a pandemia moderna foi combatida com tecnologia, ciência e comunicação global, a peste negra foi enfrentada com superstições, medos e medidas limitadas, mostrando como a humanidade evoluiu na luta contra as pandemias. Oficialmente, a peste negra deixou de ser uma ameaça global por volta do século XVIII. Naquela época, a compreensão das doenças infecciosas começou a melhorar, graças ao desenvolvimento gradual do conhecimento médico e das práticas de saúde pública. A invenção do microscópio e a descoberta de micro-organismos no século XVII foram passos cruciais para a medicina, permitindo uma maior compreensão das causas das doenças e como elas se espalhavam. Isso levou à prática de higiene mais rigorosa e ao desenvolvimento de quarentenas mais eficazes, que ajudaram a reduzir os surtos subsequentes da peste negra. Em contraste, a pandemia de Covid-19 foi controlada em um período relativamente curto graças ao avanço da ciência e da medicina moderna. Em menos de um ano após o início da pandemia, vacinas eficazes foram desenvolvidas e distribuídas globalmente, algo impensável durante o tempo da peste negra. A capacidade de rastrear o vírus em tempo real, implementar medidas de distanciamento social e desenvolver tratamentos antivirais rápidos ajudou a controlar a propagação da Covid-19 e a reduzir significativamente a taxa de mortalidade. E assim, temos noção do que, graças à tecnologia que temos atualmente, algo ainda pior não aconteceu. Mas para prevenir que você fique informado, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, que assim o YouTube vai continuar te mandando meus vídeos para você. Agradeço muito pela sua atenção, um grande abraço, valeu, falou e fui.